E aí, meu povo, tudo bem com vocês? Eu sou Paula Álvaro e se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Sou muito feliz de ter você aqui. Tá começando mais um vídeo no nosso canal. Hoje eu vou ensinar pra vocês como eu fiz essa maquiagem, que pra mim é uma maquiagem bem básica, bem dia a dia. Vou sair pra almoçar com as amigas ou talvez vou dar um rolê no shopping. E eu vou falar um pouquinho com vocês sobre as minhas despesas atualmente morando sozinha aqui nos Estados Unidos. Então, antes de tudo, se você é novo e ainda não é inscrito no meu canal, tá perdendo tempo, já vai lá embaixo, aperta o botãozinho de se inscrever e ativa o sininho das notificações, que assim você não perde nenhum vídeo e você é notificado quando eu postar. E chega de enrolação, bora pro vídeo. O que eu faço é limpar meu rosto antes de hidratar pra poder começar a aplicar maquiagem. Então eu uso lencinho umedecido pra pele sensível. Esse aqui é um Clarifying, ele ajuda a clarear a pele. Só pra poder limpar, não precisa ser nenhum específico, não é removedor de maquiagem. Você não precisa usar o removedor de maquiagem nesse momento. Ou você lava o rosto, ou você só usa um lencinho umedecido pra tirar a sujeira superficial. Eu vou usar uma sombra básica da Vult. Essa sombra, gente, eu trouxe do Brasil. Tem muito tempo mesmo que eu tenho ela. E é uma sombra preta básica, normal, pra fazer a minha sobrancelha. E a primeira pergunta de vocês, na verdade a pergunta que eu mais recebo lá no meu Instagram, é se é muito caro viver aqui nos Estados Unidos, se o aluguel é muito caro. Bom, atualmente, gente, vocês sabem que eu moro com roommates. Roommates são pessoas que moram junto com você e que dividem a casa. No caso, nós somos em 3 meninas, a casa é bem grande, cada uma tem o seu espaço, mas a gente divide as outras áreas da casa. Cada uma tem seu espaço e seu banheiro. Eu divido o banheiro com uma outra menina, porque o banheiro ele é fora do meu quarto. Mas não tenho nenhum problema com isso. E a outra menina, ela tem banheiro dentro do quarto dela, porque é uma suíte. Então, ela não divide o banheiro com a gente. E cozinha, a sala e as outras áreas comuns da casa a gente divide, né? Todo mundo usa e todo mundo se organiza pra limpar. Geralmente, o aluguel, ele vai depender muito de lugar que você está. Existe o aluguel por quarto, que é o que a gente paga aqui. Cada menina paga um aluguel individual de acordo com o quarto. No meu caso, eu pago $800 neste quarto e no aluguel da casa, já incluído água, conta de internet, conta de luz. Então, eu não preciso me preocupar com nenhuma outra conta. Eu pago os $800 mensais do aluguel e é isso. De contas da casa, é a única despesa que eu tenho. A gente vai falar, mas o aluguel é muito caro por ser só um quarto. Depende, gente. Como eu falei, eu não preciso me preocupar com nenhuma outra despesa da casa. Absolutamente nenhuma outra, a não ser comida pra mim mesma, porque aí também sou eu que compro. E isso depende do lugar onde você vai morar. Aqui onde eu moro, eu tenho acesso a tudo. O metrô é 10 minutos de distância andando. Eu tenho academia, tenho supermercado, farmácia, ônibus na porta de casa. Tenho acesso fácil a tudo. Então, por isso, o aluguel é um pouquinho mais caro. Se você for morar num lugar mais afastado, o aluguel tende a ser mais barato? Sim. Porém, você vai ter um pouco mais de dificuldade de se locomover. Você vai precisar de transporte. Se você dirigir, ok. Se você tiver o seu carro, ok. Agora, se você não tiver carro e precisar pegar ônibus pra ir trabalhar ou pra ir pra escola, vai ser um problema. Porque aqui você vai demorar no mínimo de ônibus 1 hora e meia pra fazer um trajeto que de carro você faria 20 minutos. Ou se você fosse pagar um pouquinho mais pra viver um pouquinho mais dentro da cidade, você gastaria um tempo bem menor no transporte público. Eu vou usar essa base da Fit. Gosto de aplicar com o pincel, eu acho que fica muito mais natural se você fizer desse jeito. É só pegar um pincelzinho assim, mais fácil de aplicar. Não liguem a minha unha, gente. Longa história. Fui tentar arrancar a unha postiça e deu ruim, acabei arrancando a minha própria unha. Não façam isso. Outra pergunta recorrente de vocês é em relação a transporte. Se é fácil você achar carro para comprar,
se é muito caro e se transporte público tem em todo lugar. Isso também depende muito, na verdade, gente, tudo aqui depende de onde você for morar. Porque, por exemplo, lá no Texas, quando eu morava lá no Texas, aonde eu morava, a gente morava, eu morava com a minha host family, a gente morava no subúrbio. O subúrbio é regiões afastadas, é como se fosse interior pra gente. Pelo menos eu sou paulista. E pra gente, o subúrbio era como se fosse interior de São Paulo. Vamos colocar assim, acho que dá pra vocês entenderem. E na onde a gente morava, não tinha transporte público. E não é que não tinha transporte público com frequência. Não tinha, gente. Não tinha mesmo. Não tinha metrô, não tinha ônibus, não tinha nada. Então, ou seja, se você não tivesse carro, você não andava. Ou andava de Uber ou ia a pé. Então era muito ruim, porque eu, como au pair, vocês sabem que o salário de au pair não é lá aquelas coisas. Não dava pra eu ficar pegando Uber toda hora. E toda hora eu tinha que pedir o carro emprestado da minha host family se eu quisesse sair final de semana ou dia de semana. Então ficava aquela coisa chata de, eu dependia muito deles, dependia do carro. Se eles estivessem saindo com o carro, eu não podia usar o carro. Então era uma coisa bem chata. Aqui, na área de Washington, Virgínia e Maryland, o transporte público, ele é bem melhor, porém, depende também da onde você mora. Como eu falei pra vocês, pesquisem bem o lugar onde vocês vão morar, porque se você escolher um lugar muito afastado, talvez só tenha acesso a ônibus, pra você pegar o ônibus, pra ir até o metrô, pra ir pra outro lugar, você vai gastar um tempão dentro de transporte público. Eu aconselho, se você for vir pra essa área, ou pra qualquer outra, na verdade, sempre procure ficar bem próxima do centro da cidade, mais próximo do centro da cidade possível. É mais caro de viver? É mais caro de viver. Porém, você vai gastar muito menos com transporte público, o que acaba dando no mesmo, porque se você morar afastado para pagar menos aluguel, você vai gastar mais com transporte público ou com um carro. Estão vendo como o acabamento da base, só com o pincel, ele fica mais natural possível? Ele não fica aquela coisa... Isso que eu gosto de aplicar mais com o pincel do que com a esponjinha. Vou usar o corretivo da LA Girl. Eu gosto bastante desse corretivo só pra corrigir a sobrancelha, eu acho que ele fica mais leve. Sobre a compra de carro, aqui a maioria das pessoas, até mesmo os norte-americanos, eles preferem comprar carros usados, porque aqui os carros usados geralmente são em perfeitas condições. Então, assim, é mais fácil e melhor você comprar um carro usado do que você comprar um carro novo e ficar lá morrendo e pagando a dívida e juros, certo? Então eles preferem comprar carro usado. Eu tô me planejando para comprar um outro carro aqui. E os preços, geralmente, para esses carros são bem acessíveis. Você consegue achar carros bons, em ótimo estado, por $5.000. Até mesmo, eu acho $8.000 muito caro para um carro usado. Mas se você for pagar $8.000, você acha um carro excelente, que vai durar, assim, quase que eternamente para você. Então, carro não é um bicho de sete cabeças, a gente consegue achar muito fácil aqui. Você não precisa financiar, você pode pagar com o dinheiro, que é o cash que a gente fala. Eu tô muito engraçada desse jeito. O corretivo que eu mais uso para o contorno embaixo dos olhos e o contorno da maçã do rosto é o da NYX. Esse aqui é o corretivo mais claro. E o mais escuro, eu acredito que esse seja o último tom que eles têm de corretivo escuro. É uma maquiagem pro dia, mas a gente não precisa ser tão básica assim, né? Prestem atenção sempre no desenho que eu faço do contorno do meu rosto, porque é exatamente essas áreas que eu quero que ilumine e que apareça, por exemplo, se eu for tirar uma foto, certo? Então, é essa área que eu quero que ilumine, e com o corretivo mais escuro, são as áreas que eu quero que escureça do meu rosto para ficar aquele formato bonitinho.
Agora vamos falar sobre comida, né, gente? Porque a gente vive pra comer. Gente, eu com comida, eu gosto de gastar. E eu, sinceramente, não me privo de nada do que eu tenho vontade de comer, de cozinhar, restaurante pra ir. Já vou falar sobre essas outras despesas com saída, com lazer, tá? Mas sobre mercado, eu não me privo de absolutamente nada. E eu sou solteira, gente, eu não tenho filhos, eu não tenho criança, eu não tenho ninguém pra cuidar além de mim, aqui nos Estados Unidos. Então, eu não preciso me privar muito. Chuto que eu devo gastar em torno de 100 dólares por semana de mercado, porque eu não vou no mercado por mês, eu vou por semana, o que vai uns 400 dólares por mês. Mas, como eu falei pra vocês, eu não sou muito econômica com comida. Acho que com comida é a única coisa que eu não sou econômica. Aliás, com cabelo também não. A gente tem um mercado bem na frente de casa, que é o Giant. Ele é um mercado bem carinho, por sinal. Então, eu acredito que dê tudo isso, porque o mercado em si, ele é bem caro. Acabei de enfiar o pincel no meu olho. Eu acredito que dê tudo isso dos 100 dólares, porque o mercado em si ele é bem caro. Se eu fosse no Walmart, aqui a gente não tem Walmart perto, então pra mim, que não tenho carro por enquanto, é complicado ir. Mas se eu fosse no Walmart, por exemplo, iria ficar mais barato. Então, dependendo do lugar onde você for comprar, também tem algumas outras lojas, tem o Whole Foods, tem algumas outras lojas que são mais baratas. Se você for comprar nesses lugares que são mais baratos, óbvio, você vai gastar menos. Estão vendo a diferença do desenho, gente? Vou selar esse contorno mais claro com o pó da Wet n Wild. Eu amo esse pó aqui. Eu não uso a cor banana, gente. Eu parei de usar o pó banana tem bastante tempo. Eu uso ele um tom acima da minha base, tá vendo? Ele é só pra selar mesmo. Ele fica bem, bem sutil. Vou trocar de pincel, eu vou usar esse pincel aqui, que eu achei ele bem melhor pra aplicar e pra espalhar. Forçar o contorno um pouquinho com esse bronze da Black Radiance. Os olhos eu vou usar uma sombra marrom, escura também. O look hoje vai ser bem neutro, bem dia a dia, bem pra você usar em qualquer lugar. Gastos com saidinhas. Vamos falar, né, gente? Porque vocês sabem, quem me acompanha lá no Instagram sabe que eu saio bastante final de semana. Que eu gosto de ir pra barzinho, que eu gosto de ir pra balada black. Então, assim, eu saio bastante. E geralmente, na verdade, isso é um acordo que eu fiz comigo mesma, porque dia de semana, aliás, eu fico em casa, então eu fico em casa, eu vou pra academia, eu cozinho pra mim mesma, eu sigo a minha rotina certinho, sigo a minha alimentação certinha, então no final de semana, como recompensa disso, eu saio pra curtir, pra me divertir, pra fazer valer a pena a semana corrida que eu tenho. Toda semana eu estipulo pelo menos 100 dólares pra usar no final de semana, pra poder sair. Geralmente eu gasto um pouquinho mais, vamos colocar aí uns 150, 200 dólares por semana pra poder sair. Como eu falei pra vocês, eu não me privo de nada. Eu gosto de fazer as coisas por mim mesma, não tem ninguém que me banca, gente. Eu trabalho pra caramba, sempre trabalhei desde que cheguei aqui. Então, sim, eu me dou o direito de gastar o meu dinheiro. Estão vendo como essa sombra ela fica bem sutil? Eu tô maquiada, mas assim, não tá aquela coisa gritando, tô maquiada. Eu gosto muito de ir pra restaurante sozinha, eu gosto de jantar sozinha. Eu coloquei um brilhinho no canto do olho, só uma coisinha de nada, só pra dizer que tem algum brilho. Mas esse é o único gasto que eu tenho em relação às saídas. Eu tenho os gastos, sim, pra compras, às vezes uma maquiagem ou outra, um cabelo diferente, uma peruca diferente. Não são gastos recorrentes. Agora, o que é recorrente, que é pra minha saúde mental, é esse da saída de todo final de semana. Porque, como eu falei pra vocês, pra
pagar o meu esforço da semana, sendo regrada, seguindo rotina, acordando no horário certo, eu me dou o luxo de sair, de fazer alguma coisa diferente, de comer alguma coisa diferente que eu esteja com vontade. Blush, eu vou usar a paleta da Violet Voss. Eu não uso blush vermelho porque eu acho que não combina muito com a minha pele. Na verdade, eu até uso. Inclusive, vamos fazer uma experiência hoje, porque eu vou misturar eles. Eu tenho blush da Black Radiance, que é vermelho. Só que, como eu falei pra vocês, eu não acho que fica muito bonito no meu tom de pele, porque fica muito marcado. Na verdade, não fica bonito no meu tom de pele. Eu é que não gosto. Eu prefiro usar essas duas sombras aqui misturadas, que elas são um rosinha e um meio alaranjado, que eu acho que fica bonito, dá um bronze legal pra pele negra. Voltando a falar do assunto de saídas, como a gente tocou no assunto de saúde mental, de coisas que me fazem bem, de luxos que eu me dou, uma outra coisa que é um gasto recorrente é com a academia. Vocês sabem, quem me segue lá no Instagram sabe, eu posto todo santo dia, que eu vou pra academia todos os dias. Ou pelo menos eu tento ir todos os dias. E a academia aqui, existe a Planet Fitness, que eu acho que tem em qualquer estado daqui dos Estados Unidos, tem a Planet Fitness. É tipo uma Smart Fit do Brasil. E ela é super, super barata. Você pode assinar um plano mensal por $10. Só que o problema da Planet Fitness é que ela é muito cheia o tempo inteiro. Eu não tenho paciência. Eu fiquei um mês. Eu ia muito na Planet Fitness quando eu cheguei aqui no Au Pair. Eu ia muito, muito, muito lá. Mas agora que eu já tenho mais tempo treinando, que eu gosto de realmente ser o meu tempo, treinando sozinha, ver o exercício que eu tô fazendo, sentir o exercício. Eu não gosto de ninguém me pressionando pra, ai, já terminou, posso usar a máquina, que não sei o quê. Eu prefiro pagar um pouquinho mais caro e ir pra uma academia que seja, mesmo que a academia seja menor e um pouco mais cara, mas que eu tenha mais paz de espírito pra poder treinar sozinha. Atualmente, eu pago $25 a cada 2 semanas, ou seja, $50 por mês na minha academia. Só que a minha academia, ela é perto de casa, eu não preciso pegar transporte público nem carro, porque é literalmente 5 minutos andando da minha casa. Tem sauna na academia, tem hidromassagem, massagem, tem tudo dentro da academia, incluso nesse valor de $50. O que, pra mim, compensa, além da minha paz de espírito de não ter muita gente dentro da academia. Tô colocando um pouquinho do vermelho. Interessante. Eu nunca tinha feito essa mistura dos três. Um pouquinho contorno do nariz. É do Rimmel. O Rimmel é da Benefit. Também já tenho faz um tempão. No geral, gente, por enquanto, eu não tenho muito gasto. Como eu falei pra vocês, o meu gasto maior, o meu gasto fixo maior é o meu gasto com aluguel. Com transporte público, por enquanto, eu não gasto, porque eu trabalho de casa. E mesmo assim, o transporte público aqui onde eu moro, tem ônibus gratuito. E o metrô é bem baratinho, então é bem tranquilo. Eu acho que esse look merece um cílios postiço. Peraí. O cílio postiço, pra mim, ele dá aquele ar de... eu tenho lugares pra ir e pessoas pra conhecer. Batom. Eu vou usar um gloss normal, porém eu vou contornar minha boca com a sombra marrom, a mesma que eu usei para os meus olhos. Batom nude da L'Oréal Paris. E esse foi o resultado da nossa maquiagem bem simples. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não deixe de se inscrever aqui no canal e me seguir lá no Instagram. Espero vocês por lá. Um beijo e até a próxima.